Beleza, aqui Márcio França. Hoje estaremos aqui introduzindo um vídeo na playlist de crítica textual do Novo Testamento, tá bom? Sempre com essa expressãozinha abaixo aí, ao alcance de todos, não é algo para um especialista, para um professor, mas é algo bem básico aqui para todos aqueles que queiram realmente uma introdução a isso aqui, né? Queiram pegar aí os primeiros rudimentos da questão. Beleza, quando a gente fala em crítica textual, a gente se refere a uma ciência que tem por objetivo reconstruir um determinado texto que você não tem os originais desse texto, né? A maioria, de 100% dos textos antigos, eles foram copiados, eles foram feitos ao original, e aí foi criando-se várias e várias cópias. Então você precisa de uma ciência para analisar essas cópias e ver mais ou menos qual que é a leitura original. Quais são as palavras originais daquele texto que o autor escreveu lá no começo, lá, digamos, no primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, no décimo, enfim. Então essa ciência busca reconstruir esse texto para se aproximar o máximo possível daquele texto que veio da pena do autor, beleza? E aí quando a gente fala disso aí, a gente está falando de qualquer tipo de texto. Quando a gente fala de crítica textual do Novo Testamento, a gente está falando da ciência que busca reconstruir o texto original do Novo Testamento. E assim se aplica também ao Antigo Testamento, né? Mas nesse caso, ao Novo Testamento. Hoje estaremos respondendo uma pergunta interessante que sempre a gente se faz, ou a gente deveria se fazer, porque todo mundo hoje cita o texto original, fala do texto original, que seria a pergunta: o que é o texto original? O que significa texto original? Quando você está lendo um livro, por exemplo, um livro acadêmico, e na academia essa pergunta ela é bem interessante, ela tem várias respostas, mas aí você se pergunta o que esse autor está chamando de texto original, né? Então isso é interessante, talvez você já citou, já viu alguém citando texto original, mas o que se está se referindo quando está citando um texto original? O que é aquilo? O que realmente a pessoa quer dizer? A primeira possibilidade, a primeira resposta a essa pergunta seria que um texto original é aquele texto rascunho, ou seja, o texto que o autor não concluiu ainda, né? Quando a gente vai escrever uma redação, por exemplo, a gente deve fazer um rascunho, né? E aí o rascunho depois passa e vira a redação oficial. Então esse rascunho seria aquele texto anterior, o texto não pronto ainda. Assim, dependendo do autor que você está lendo, pode ser que o autor diga: olha, eu estou me referindo ao texto original. Quando eu cito texto original, eu estou falando do rascunho. Pode ser que o autor que você esteja estudando, ou alguém que você ouviu, ou até você mesmo, quando cita o texto original, está dizendo assim: o texto original que eu estou falando é aquele texto chamado autógrafo, o texto que saiu da pena do autor. É esse texto que eu estou falando, dizendo como texto original. Beleza? Mas tem também outra opção. Quando você está lendo algum livro acadêmico, ou você mesmo está citando o texto original, talvez vocês estejam citando o texto que foi recebido pela igreja, chamado texto canônico. É o texto que foi recebido pela igreja como sendo o texto sagrado. A gente sabe que a Bíblia hoje é tida como livro canônico. Ou seja, a igreja recebe esses livros e reconhece nesses livros a autoridade divina, e esses livros se tornam um normativo para a própria igreja. Ou seja, a igreja se reconhece esses livros e se submete a esses livros, entendendo que eles são palavras de Deus. Beleza? Mas tem outra resposta ainda, poderá ter outra resposta para essa pergunta, que seria o texto interpretativo. Então, o autor que você está lendo, ou você mesmo, quando está citando o original, poderá estar se referindo ao texto interpretativo, ou seja, aquelas observações que a igreja fez em relação ao texto, os comentários que ela fez, as notas marginais e qualquer outro tipo de observação que a igreja tenha feito sobre o texto original. Mas aí eu adicionei mais um elemento aqui que pouco se fala, mas é óbvio, que é quando você está falando no texto original não tem isso, você pode estar muito bem se referindo apenas ao texto grego que já está impresso, por exemplo, em português. Exemplo do Nestor Aland de 28, o BS, a quinta edição, né, o texto recepto, o majoritário, a família 35, majoritário, não lembro se tem alguma versão em português, mas impressa no caso, né? Mas a família 35 também não tem, mas já tem um texto impresso. Você tem o texto majoritário, mas em forma interlinear, né? Aí grego-português, pelo menos que eu conheço.
Então, basicamente é isso. Quando a gente fala em texto original, a gente pode estar se referindo a N's e N's e N's questões aí, ou textos originais, ou conceito de texto originais. E assim, mas vale colocar uma nota aqui que é, tradicionalmente, a maioria dos eruditos, quando falam em texto original, estão falando da segunda opção, texto autógrafo, o texto que saiu exatamente da redação do autor, que o autor disse assim, o texto está pronto, pode levar, esse aqui é o texto que eu escrevi, pronto, finalizou, corrigi, é esse o texto. Então a maioria dos estudiosos, quando falam sobre texto original, estão se referindo a esse texto. Mas você, quando fala sobre um texto original, você está se falando de qual texto? Qual seria o seu conceito de texto original? O que seria texto original? Como você usa esse texto original quando você fala? Se está se referindo a quê? E se você acha que é possível a gente chegar no texto original, o texto 100%, ou se a gente até já chegou a esse texto 100%, beleza? A gente tem aí outros grupos que tem outras respostas em relação aos textos originais. Uma dessas aqui, mas a maioria dos estudiosos entendem realmente o texto original como texto canônico. Beleza? Então, deixa aí, responda essas perguntas que eu fiz nos comentários aí, a gente continua essa discussão aí nos comentários. Valeu, fui!